Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Gabi Cesso. Sejam bem-vindos a mais um Decola, o programa oficial aí do setor da juventude com a pastoral vocacional da Diocese de São José dos Campos. Nós estamos aí, pelas ondas da Rádio Mensagem, também pelo Facebook e YouTube da Diocese e pelo Instagram, tanto da pastoral vocacional quanto do setor da juventude. E hoje, nós trataremos de um assunto bastante desafiador e atual. Meio e metade. Como será que nós podemos fazer para viver nos tempos de extremos? E para isso nós receberemos o nosso queridíssimo convidado, Padre Carlos Eduardo de Quadro, Padre Cadu. Seja bem-vindo, Padre. Olá, Gabi, tudo bem? Ops, errei o lado, mas tudo bem. Olá, pessoal, tudo bem? Vamos lá, Padre. Padre, para começo de conversa, nos fale um pouco sobre o senhor, qual é a sua paróquia de origem, etc. Então, sou o Padre Carlos, minha paróquia de origem é a Paróquia Catedral, São Dimas. Hoje estou como vigário na Paróquia Nossa Senhora da Santíssima Trindade. Legal, Padre. E como foi o seu discernimento vocacional? Bom, meu discernimento foi feito por etapas. A primeira vez que eu entrei no seminário, isso mesmo, eu entrei 2 vezes no seminário. Tem que persistir, né? A primeira vez que eu entrei no seminário, então, foi na Canção Nova. Então, fiquei 5 anos como seminarista, como missionário na comunidade Canção Nova, ainda chegando aí próximo da ordenação diaconal. Então, eu acabei meio que na dúvida ainda, não tinha essa certeza no meu coração, preferi sair e depois fazer um discernimento com mais calma para poder ver se retornava ou não. Então demorou um pouquinho para fazer o discernimento, 9 anos. Saí, fiquei 9 anos fora e aí depois eu retornei aqui para a Diocese, de São José dos Campos, em 2015. E aí segui toda a formação, ainda dentro desse processo de discernimento, de ser ordenado padre. Legal, Padre. E o que o senhor faz hoje na Diocese? Então, além de ser vigário da Paróquia Nossa Senhora da Santíssima Trindade, eu sou diretor da Rádio Mensagem. Um alô para a galera da Rádio Mensagem, escutem, é a rádio da Diocese. Também sou assessor da Pastoral da Educação e sou membro da Pastoral Presbiteral, da Comissão de Espiritualidade da Pastoral Presbiteral. E algumas outras coisas que a gente faz por aí. Por aí, né? Tá certo, Padre. Perfeito, excelente. Bom, então vamos lá agora para nós introduzirmos o nosso tema. Nós vamos para o Autoestrada, o nosso quadro que com nossos amigos nós entendemos como nós podemos trilhar essa autoestrada rumo ao céu. Olá, juventude da Diocese de São José dos Campos. Aqui sou o Adriano, diácono transitório da Diocese de Franca. Tenho 28 anos e trabalho na paróquia São Sebastião. Mais ou menos há 2 meses e meio fui ordenado diácono e daqui 6 meses, aproximadamente, serei ordenado sacerdote para servir a igreja e o povo de Deus. Vivemos em tempos onde as pessoas já perderam um pouco a paciência e perderam um pouco o equilíbrio. Vivemos num tempo onde a temperança já foi um pouco ali jogado para fora. E nós somos chamados a buscar essa temperança. O que seria a temperança nos tempos de hoje, diante de tanta polarização que existe dentro da igreja e fora da igreja? Nós precisamos buscar sempre o meio, buscar o equilíbrio. E pensar numa temperança é pensar, por exemplo, como aquela passagem de Jesus que ele fala, seja sal na terra, seja sal e luz no mundo. E é como se fosse um tempero. Se nós colocarmos um sal demais diante de um arroz, de um feijão, aquela comida vai ficar salgada. E se não pôr nenhum sal, também a comida não vai ficar gostosa. Então, a temperança, ela se resume a isso. Ter um equilíbrio, buscar diante de tantas conversas que temos, tanta polarização, buscar o equilíbrio que é o meio. E quem buscou o meio, quem buscou ali esse equilíbrio é uma pessoa chamada Jesus Cristo.
ele foi assim. Então, nós precisamos olhar para ele, ler um pouco ali nos evangelhos, para sempre buscar este tempero certo para a nossa vida e para a vida dos outros. Ao pensar na radicalidade, nós temos que colocar o ser radical, não segundo o que eu acho ou o que o outro acha, mas ser radical, viver uma radicalidade, é olhar para Jesus, é olhar para o Evangelho. E Jesus, ele foi radical. Jesus viveu a verdade que é vinda do Pai, mas sempre com a sua verdade, com a verdade que está aí, está na concretude do dia a dia, que está fora de nós. Nós precisamos buscar sempre a verdade com o amor. É assim que nós vamos conseguir viver nesse mundo de hoje, essa radicalidade sem ofender a Deus. Nós precisamos sempre buscar a verdade e falar da verdade, e a verdade tem um nome, que é Jesus Cristo, mas, junto com isso, nós não podemos anular e esquecer do amor. E o amor, sabemos que ele não é um sentimento, mas o amor é sacrifício, é doação de vida. Então, se eu quero viver uma radicalidade nesse mundo de hoje, eu preciso entender que eu preciso sair de mim mesmo. Eu preciso doar a minha vida. Sair do meu comodismo, sair do meu sofá, da minha cama, sair das questões que eu coloco na cabeça, de algumas verdades, entre aspas, e sair para a verdade concreta, que está fora de mim. É assim que nós vamos conseguir viver essa radicalidade evangélica junto com o amor, porque Jesus fez assim. Sabemos que Jesus, ele é esse Pai. Jesus é o amor, Jesus é a misericórdia. E é assim que nós vamos caminhando nesta radicalidade do Evangelho, sempre olhando para Jesus. Não olhando para mim, nem olhando para você, não olhando para outras pessoas. Mas o exemplo concreto é a vida de Jesus. Para nós conseguir lidar com os extremismos que temos hoje dentro da igreja ou fora dela, a sociedade, nós precisamos usar a medida do amor novamente. Mas, como eu disse na outra pergunta, o amor ele é um vetor para fora. Então eu preciso conseguir olhar para o outro e amá-lo. Mas é um amor que não é passar a mão na cabeça dele, mas é um amor com misericórdia, que faça ele sair desse extremismo. E como que eu faço para que a pessoa possa sair desse extremismo? Mostrando Jesus para ela. Porque nós, muitas vezes, criamos um falso Jesus, que não é o Jesus do Evangelho. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Mas o Jesus do Evangelho é esse Jesus que não vive nas polaridades, mas vive no meio, vive na temperança, vive ali no equilíbrio. E que tem misericórdia de todos nós, que nos ama, e que sempre está ali disposto a nos abraçar e nos acolher. É pegando esse exemplo que nós temos que viver assim. Nós temos que viver na verdade e no amor, para lidar com as pessoas, que às vezes são extremistas, mas mostrar para elas um outro lado da vida. Que a vida, ela não é tão ruim assim, ou tão pesaroso. Mas a vida é algo bom, a vida é bela, a vida tem muitas coisas boas. E que nós temos que tomar muito cuidado com os rigorismos. Seja ser muito rigor, por um lado, ou seja ser muito light do outro lado. Nenhum dos lados faz bem para a nossa alma, para o nosso ser. Mas a temperança, o equilíbrio, novamente dizendo, é que dá ali o sentido da vida e de não colocarmos em nós e nem nos outros julgos pesados, fardos pesados, mas de Jesus, no seu evangelho, que ele, o jugo de Jesus é um jugo leve, e é um fardo também leve. É assim que nós devemos viver a nossa vida e também tentar ajudar outras pessoas a viver também com essa vida mais tranquila, com essa vida mais voltada para o amor de Deus. Diante dessa vida que vivemos numa vida muito louca, porque é muita coisa para fazer,
é muitos afazeres para realizar, e onde nós temos tantas cobranças, seja internas nossas e também externas, às vezes dos nossos pais, dos professores, de amigos, de família, né? Diante disso tudo, dessa vida que é tão corrida, nós precisamos buscar sempre a temperança. E buscar a temperança, ela precisa partir de um princípio de conhecer-se a si mesmo, olhar para dentro de você e começar a analisar para ver se você não está indo para um lado ou para o outro, se você não está sendo muito light ou muito rigorista. Porque, como eu disse uma pergunta antes, ambas coisas não são bons. Isso atrapalha. E nós precisamos buscar essa temperança. E para buscar essa temperança é sempre olhar para nós mesmos. É igual a questão de medir o tempero da comida. Tem que analisar, tem que pesquisar, né, para ver como que coloca ali para fazer o arroz, para fazer o feijão, para não passar e nem faltar. E para isso, na nossa vida, colocando isso no dia a dia, é olhar para nós, para fazer uma autorreflexão, melhor dizendo, um exame de consciência e olhar para fora de nós. Olhar para fora de nós é nós olharmos para o Evangelho, olhar para a vida de Jesus, porque ele mostra os ensinamentos. Ele viveu já, né? Ele passou por aqui e ele nos ensinou muito. Então, nós precisamos, primeiro ponto, olhar para nós mesmos, fazer um autoexame de consciência e também, depois, olhar para fora. Não podemos ficar fechados no nosso mundo, nosso mundinho que a gente cria na nossa mente, nosso pensamento, achando que o pensamento é o doutor da razão, é o que manda em nossa vida. E sabemos que, às vezes, o nosso pensamento nos leva a viver em polos, porque na nossa cabeça nós criamos cada roteiro que, se algum escritor um dia conseguisse ler a nossa mente, ele veria que a nossa mente cria muito mais coisas melhores do que ele na novela ou num filme. Isso tudo para dizer que nós não podemos ficar fechados em nosso mundinho, mas é um olhar para nós, para analisar, e depois olhar para fora, para o amor, para Cristo, para a verdade, que é uma pessoa, que é o próprio Cristo. Bom, e nós voltamos aí pelas ondas da Rádio Mensagem, Facebook da Diocese de São José dos Campos e YouTube, e também pelo Instagram, tanto do Setor da Juventude quanto da Pastoral Vocacional. Bom, continuando, padre, nós vimos um pouco com o Gabriel sobre a dificuldade de nós estarmos inseridos em um mundo tão polarizado. Então eu queria perguntar para o senhor, em primeiro lugar, o que há de errado nessas polarizações? Elas podem ser de alguma forma boa ou elas só geram desunião? Então, a polarização, a gente precisa entender que digamos que aí, de uma maneira um pouco mais conceitual, é a própria ideia dos polos que atraem, né? E normalmente essas polarizações, normalmente são bipolarizações, né? A gente pode ver agora, como em todas as épocas da história da humanidade, muitas e muitas vezes a questão ficava sempre numa disputa entre dois lados, né? Então, qual que é o grande problema da polarização? É simplesmente não perceber que o mundo é mais complexo do que isso, do que dois lados que se pode escolher, né? Então, o ser humano, o mundo, as possibilidades, as opções são muito mais variadas do que isso, né? A polarização, no final das contas, acaba atrapalhando até de perceber, de reconhecer a riqueza que existe, né? de opções, de oportunidades, né? Então, é interessante a gente perceber esta realidade. Os polos acabam atraindo, a pessoa acaba empolgada por um ou por outro, e no final das contas, a visão acaba ficando tão simplificada a respeito da realidade, acaba não percebendo os detalhes todos, e acaba ficando, bom, ou sou esse lado ou sou o outro. Se você não está comigo, está com o outro. Então, é justamente uma visão assim, muito simplista da realidade, né? Acaba faltando aí essa riqueza toda que poderia existir, né? Na própria experiência de vida da pessoa, né? Com certeza, a falta de complexidade e tudo mais mesmo.
Na opinião do senhor, o que gera tanta polarização assim? Olha, se a gente parar para pensar a partir dessa realidade que a gente está vivendo um pouco mais, de maneira um pouco mais radical, que começa talvez aí na política e vai para outros lugares, eu diria que a polarização ela assume dois pontos importantes. Primeiro, assume o pensamento e o coração, né? Então, assim, traz algo que diz ser a verdade, né? E, ao mesmo tempo, trabalha com a emotividade das pessoas. Então, é bem interessante a gente perceber que, por exemplo, as pessoas acolhem aquela verdade, mas acolhem com paixão a verdade, né? Aquela verdade, a dita verdade, né? E o que vai acontecer? Chega ao ponto de, mesmo diante dos olhos dela, ela perceber que não é bem aquilo, não é aquilo que está se dizendo, né? A emoção dela vai dizer, não, mas é isso, vai, continua. Então, a emotividade acaba impulsionando a pessoa a permanecer com aquela escolha, a permanecer naquele extremo, muitas vezes, né? Então, o ponto-chave é a emoção, sem dúvida nenhuma. É por isso que a gente percebe, a gente vai perceber isso com muita facilidade, pessoas inteligentes e até formadas, né? Eu digo inteligentes porque não precisa ser formado para ser inteligente, né? Mas inteligentes e até formadas, que você diz, nossa, tem uma ótima bagagem, ao mesmo tempo não consegue perceber que caiu numa armadilha dessa, digamos assim, né? Então ela acaba presa não pela questão racional, mas pela questão emocional. O emocional ele acaba nos convencendo de que algo que nós estamos vendo é uma verdade, sendo que não é, né? Então, a questão emocional do ser humano é algo muito complexo, muito profundo e muito interessante de se estudar, de se conhecer, né? Com certeza. E o radicalismo, padre, de onde que vem? Ele seria a polarização da polarização? O extremo da polarização. Agora você me pegou, viu? Polarização da polarização. Ficou chique. Mas seria o extremo de uma escolha. Justamente isso. O extremo de uma escolha. Então, eu escolho um polo e vou com tudo que eu tenho para cima daquele polo. Acolho aquilo como uma grande verdade absoluta. E aí entra aquele detalhe interessante quanto mais eu acabo indo para esse extremo, quanto mais radical, eu vou ficando mais raiz, né? Na raiz daquele extremo, radicalidade vem de raiz, mais eu assumo aquilo como uma verdade e mais eu assumo que, se não estão naquela verdade, estão na mentira e estão errados. Então, eu me fecho, né, para o outro, me fecho para o diálogo, me fecho para escutar o outro, trocar aquela ideia, né? Vamos tentar conversar, vamos ver o que a gente pode fazer. A gente não precisa perder a amizade. Hoje o que mais a gente faz é perder a amizade, né? Em tudo quanto é lugar, rede social, isso e aquilo, né? Parentes, familiares dentro de casa que acabam, poxa, não tem necessidade disso, né? E ao mesmo tempo, muitas vezes você vai acolhendo o outro polo. Quanto mais dentro do extremo, mais eu acolho o outro polo como sendo inimigo mesmo, né? E isso é uma tristeza muito grande, né? Com certeza, padre. E pra gente continuar isso, agora a gente vai pro nosso próximo quadro. A gente vai entender o que os jovens da Diocese estão falando sobre esse assunto no quadro Tudo que a gente fala. E eu comecei a me questionar aqui, né? Eu falei, gente, como eu me posiciono diante das situações? Mas sabe, uma coisa que eu fui aprendendo aos poucos é a palavra chamada virtude da prudência. Hoje nós estamos numa era onde todo mundo quer se posicionar, todo mundo quer falar, todo mundo quer ter razão, todo mundo quer ter a palavra, mas nem sempre nós falamos no momento certo, da forma certa, para a pessoa certa. E isso muda tudo. A sociedade hoje passa por uma grande polarização, muitas pessoas, muitos grupos com opiniões diversas. Eu acredito que um caminho bom é o diálogo.
pregar a convivência sadia entre os grupos. Eu, como jovem, sempre busco ter um diálogo, respeitando o posicionamento do próximo e colocando o meu posicionamento, enquanto jovem cristã, dizendo sempre o quanto Deus e Nossa Senhora nos ama. Com relação a esse tema do meio e metade, sobre extremos, sobre divergências de ideias, isso é absolutamente normal na nossa sociedade. A igreja, Jesus nos convida a dialogar, a estar sempre a serviço e à escuta, mas nós não podemos perder a nossa identidade que o jovem, que o cristão precisa ter. Nem sempre a responsabilidade de se posicionar é sua. Às vezes compete a outra pessoa e você está querendo tomar as dores, as causas do mundo inteiro e não necessariamente a causa a qual realmente você deve abraçar. Vivemos em um mundo onde o diálogo não é uma troca de conversas, mas uma busca de opiniões que de preferência prevaleça a minha. Onde eu tenho ou simpatia ou antipatia por alguém ou por alguma coisa. Onde radicalismo eu devo defender a ferro e fogo aquilo que eu penso, onde tudo é relativo quando convém para mim, onde há uma dificuldade enorme de se relacionar-se com o que é diferente. Mas é preciso aprender que o equilíbrio está na teopatia, que é enxergar com os olhos de Deus e ver como é que Deus era tão humano, capaz de compreender os corações, e depois de se relacionar com Ele, a gente saía mais a gente, com muito mais do amor dele, e muito mais feliz. Na sociedade que temos, em que achamos tudo mais fácil e queremos aquilo, enquanto no caminho de Deus, muitos jovens falam que vamos ter dificuldades, barreiras e não iremos conseguir. Mas é no caminho de Deus que encontramos a beleza da vida. Que a gente não opte pela violência nem pela desunião, mas que a gente consiga encontrar aspectos que conectem os discursos. Eu estava lendo num livro esses dias, A Educação da Vontade, e lá fala assim, que às vezes o jovem, ele é tão determinado, né, a viver os martírios, né, de sangue, mas aos pequenos sacrifícios do dia ele foge. E isso também acontece nessas questões de se posicionar, de defesa, né, de argumento. Muitas vezes você entra em causas que não competem a você. Muitas vezes competem à igreja, ao seu pároco, às vezes até mesmo ao irmão, né? Mas não a você. Prefira errar com a igreja do que acertar sem ela. Tenhamos convicção naquilo que a nossa mãe, nossa igreja, nossa doutrina nos ensina, pela tradição, por todos os documentos do Papa, enfim, nos capacitemos para que sejamos cristãos cada vez melhores e plenos do Espírito Santo. E não percamos a identidade. Para você saber o momento certo, eu até anotei aqui 3 tópicos. Primeiro, escolha as lutas por quais você quer lutar. Escolha a luta. Você precisa brigar sempre? Sempre você tem que entrar aí no ringue para vencer? Será que essa luta é sua mesmo? Segundo, tenha prudência. Escolha o momento certo de se posicionar. Gente, nem sempre rede social, mídias sociais é o lugar certo para se posicionar. O outro lado está disposto a me ouvir? Porque senão vira um monólogo. Eu posso falar, mas e o outro lado? O outro lado realmente está atento para escutar aquilo que eu vou falar? Nos momentos, né, de divergências políticas, sempre coloco a minha opinião para melhor na sociedade, para sempre ajudar a sociedade. Mas nem sempre a política nos ajuda. Na minha opinião, não é para existir divisão de meios e metades. É preciso respeitar a lei de Deus, que pede a união de todos, junto ao Senhor, pela força da fé. Hoje, muito mais do que falar, gente, nós precisamos ter uma atitude cristã na vida. Muito mais do que acusar, apontar, denunciar, levantar bandeiras e fazer, né, um estrondo. Da minha parte, pelo menos eu entendo assim. Eu preciso ser cristão, eu preciso ser a face de Cristo. Que a gente sempre, né, vê que muitas pessoas têm opiniões e pensamentos diferentes, mas sempre busco dizer e transmitir que Jesus nos pede, o que Ele nos ama. É isso aí, acho que o diálogo, construir pontes é um caminho bom para viver nessa época
de grandes extremos. Enquanto eu perco tempo brigando, as almas estão se perdendo. Então a minha missão hoje como missionária, a minha missão hoje como filha de Deus é salvar almas. E em Josué nós vamos ver o Senhor nos dizer que nós devemos ser fortes e corajosos, né? Para que nós não desviemos o olhar nem para a direita e nem para a esquerda, mas que nós sejamos pessoas autênticas, voltadas com o olhar diretamente para Ele. E dessa forma nós queremos saber que... levando em conta que o mundo hoje prega que a verdadeira coragem, a verdadeira força está em fazer o que você quiser, levar o caminho que você quiser, nós queremos saber como nós podemos manter o foco no caminho que o Senhor sonhou para nós, não levando como um peso, mas sim como uma graça. Estamos aí no nosso terceiro e último quadro do nosso queridíssimo programa Decola. E é claro, gente, lembrando, né? Estamos aí pelas ondas da Rádio Mensagem, Facebook e YouTube da Diocese de São José dos Campos e pelo Instagram, tanto da Pastoral Vocacional quanto do Setor da Juventude. Estamos aqui recebendo o Padre Cadu novamente. E agora, Padre, queria dar um espaço para o senhor responder essa questão que o Rodolfo fez lá no quadro Tudo Que a Gente Fala. Tá certo. Em primeiro lugar, parabéns, é uma boa questão, Rodolfo. Eu diria que como acertar o caminho, né? Como escolher o caminho certo. Em primeiro lugar, nós temos que olhar para Jesus. Né? Jesus é o centro da nossa vida e tudo aquilo que Ele traz, que Ele nos ensina por meio, em primeiro lugar, do Evangelho. É só a gente perceber. Se nestes caminhos existe aquilo que são próprios dos valores do Evangelho, mas por inteiro. Porque um dos grandes problemas das ideologias que são do mundo, são mundanas, é justamente, às vezes, pegar alguns valores ou algo parecido com valores do Evangelho, mas um ou outro. Aquilo que convém àquela ideologia. Então, você vai perceber que eles mutilam o Evangelho ao seu favor. Né? Mutilam o Evangelho ao seu favor. Então, numa ideologia você encontra uma coisinha ou outra, na outra ideologia outra coisinha ou outra, mas nenhuma traz, de fato, todas as realidades de Cristo. Então, o Evangelho, em primeiro lugar, é a bússola que nós temos que olhar. Se for parar para pensar também de um modo até, por que não político, cidadão, social, doutrina social da Igreja. A doutrina social da Igreja é importante que a gente conheça, estude, porque ali também tem uma bússola importantíssima que a Igreja, ao longo desses 2000 anos, foi percebendo a partir de Cristo, a partir do Evangelho. Então, ali nós temos todas as indicações daquilo que nós precisamos viver, político, social, economicamente e assim por diante. Então, vale a pena conhecer bem o Evangelho e conhecer também a doutrina social da Igreja. Com certeza, Padre. E como que a gente encara esse cenário de radicalização? Porque a gente percebe que dentro da igreja parece que a gente está numa luta constante entre os conservadores e progressistas. Como que a gente faz para lidar com isso? Então, na realidade, você falou bem, luta constante, porque em toda a história da igreja houve essa realidade entre alguns que são progressistas e alguns que são conservadores. E na realidade, esses dois pontos, eles, quando há um diálogo à luz do Espírito Santo, eles são benéficos. Eles são benéficos. Vamos pegar um exemplo lá do primeiro concílio de Jerusalém, quando alguns judeus, alguns cristãos convertidos do judaísmo, queriam que todos permanecessem com os rituais judaicos. E os outros, os cristãos convertidos do paganismo, do mundo grego, não queriam viver os rituais judaicos. Então, e aí ficou aquela discussão, e aí entrou São Paulo e São Pedro no meio da discussão. Cada um aí um pouco, acolhendo um e o outro lado. Aqui nós imaginamos alguns um pouco mais conservadores dentro da realidade judaica e outros um pouco mais progressistas no sentido de um avanço naquilo que é próprio do caminho de Cristo. Veja que os dois, os lados conversaram, se reuniram em concílio, Tiago estava lá presente e os irmãos todos rezaram, conversaram, chegaram num acordo, a igreja caminhou e cresceu.
O grande problema é quando eu não me abro ao diálogo e, principalmente, eu não me abro à graça do Espírito que conduz a igreja. Esse é o grande problema. Quando eu quero puxar para o meu lado, né, seja aí conservador, seja progressista, eu posso estar deixando de me abrir. Ao contrário, eu me fecho às minhas certezas, às minhas convicções, e não deixo que o Espírito haja. Desse jeito, ou a igreja vai ficar parada no tempo, ou a igreja vai acolher tudo aquilo que não é para acolher. São dois lados que acabam ficando extremados, né? Então, nós temos que encontrar esse justo meio a partir da ação do Espírito Santo, que também vai acontecer a partir de um diálogo tranquilo entre irmãos. Com certeza. E quanto aos símbolos, padre? Véus, saias, correntinhas, escapulários, né? Como que a gente encara tudo isso? Olha, eu prefiro olhar por um outro ângulo, tá? Mais do que olhar justamente para esses objetos que também são de devoção, acessórios, né? de objetos de piedade, eu prefiro olhar para as obras. O próximo domingo agora, nós vamos escutar na Carta de Santiago, segunda leitura, né? Falando sobre as obras. Mostra-me a sua fé, eu mostro minha fé pelas obras, não é? Então, mais do que essas realidades, se essas realidades me levam a mudar, a buscar a santidade, a buscar a vontade de Deus em minha casa, a começar na minha casa, porque tem gente que vai lá, mostra toda a sua piedade, mas chega em casa, não faz nada, continua do mesmo jeito, né? Na sociedade, com as pessoas necessitadas, né? Se aquilo me leva a fazer a vontade de Deus, se alimenta em mim o desejo da santidade, e aqui o risco também é pensar numa santidade pessoal, só eu e Deus, estou rezando, estou fazendo a vontade de Deus. Não, as obras elas são muito claras, né? Na minha relação com o próximo também, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Essa é a síntese dos mandamentos, né? Então, se me leva a viver essa realidade, o que a pessoa está usando ali é de menos. É de menos. Essa é a grande questão. Então, ficar pegando no pé dessa realidade ou daquela realidade, eu acho que isso não é o principal ponto, né? Inclusive, você perde a ideia do diálogo, né? Nesse ponto. Pois é uma transformação que ela vem de dentro para fora, né? Justamente. Com certeza. Tu falou certinho. Se essas realidades são expressão do que se vive interiormente, esse é o caminho. Né? Daquela pessoa. É claro, Deus tem uma pedagogia, né? Uma espiritualidade própria para cada um. Então, não adianta eu ficar pegando no pé de um de outro, eu pego no pé e aí eu mesmo não mostro as obras da minha fé. O que adiantou também, né? Então, não é isso. Vamos olhar para as obras. Fica a dica aí, hein, pessoal? Tomem cuidado com o jeito que vocês estão usando saia, escapulário, correntinhas, enfim. Fica a dica do padre. Pois é. É mais do que aparência, coração. Isso. Qual é o caminho, padre? Puxando o gancho aí da primeira pergunta do Rodolfo e também tudo que o senhor falou, qual é o caminho para a gente seguir tudo isso? Então, a partir de Cristo, né? A partir deste olhar para o Cristo. Mas no dia a dia, na convivência, né? A gente perceba todos os valores, tudo aquilo que é um ensinamento próprio de Cristo, mas no dia a dia, na convivência, a virtude da prudência, da temperança, na forma como eu vou me relacionar com as pessoas, na forma como eu também vou me vestir, como eu vou demonstrar a minha fé e tudo mais. Esse meio, né? Esse justo meio que se encontra na minha experiência com Deus pela ação do Espírito Santo. Né? Então, assim, e são as obras que vão mostrar essa realidade, sem dúvida nenhuma. Excelente, padre. Muito obrigada. Nossa, foi incrível mesmo. E agora, pra gente encerrar, a gente não poderia terminar sem uma boa música, né? Então agora, o nosso próximo quadro, também o último, o nosso Vocação. Decola no Vocação, nosso quadro musical. Desde o ventre da minha mãe já me conhecia, antes
antes que eu nascesse, Jesus me escolheu. Hoje a minha vida é para o seu louvor. Sigo anunciando o seu eterno amor. Aonde mandar eu irei. Seu amor eu não posso ocultar. Quero anunciar para o mundo ouvir que Jesus é nosso Salvador. Aonde mandar eu irei. Seu amor eu não posso ocultar. Quero anunciar para o mundo ouvir que Jesus é nosso Salvador. Grato eu estou, Senhor, porque me confiastes a missão de proclamar o seu eterno amor. Mesmo sendo tão pequeno, me deixa autoridade de seu nome anunciar a paz e a liberdade. Onde mandar eu irei. Seu amor eu não posso ocultar. Quero anunciar para o mundo ouvir que Jesus é nosso Salvador. Aonde mandar eu irei. Seu amor eu não posso ocultar. Quero anunciar para o mundo ouvir que Jesus é nosso Salvador. Padre, muito obrigada pela nossa excelente entrevista, abençoada entrevista também, extremamente frutuosa. Gratidão imensa. Amém. Um recado aí para os jovens, o senhor tem? Então, quero dizer a todos vocês, busquem sempre a Cristo. Cristo é o centro. Se você tem alguma dúvida a respeito do que fazer na sua vida, olhe para Cristo, olhe para o Evangelho. Este é o nosso caminho. E quero agradecer também a oportunidade, a galera toda que nos escutou. Muito obrigado pela oportunidade. É nóis! Muito obrigada mesmo a vocês que nos acompanharam. Ah, e se você não acompanhou o nosso primeiro episódio, entra lá no YouTube, no Facebook, no Instagram, tanto do Setor da Juventude quanto da Pastoral Vocacional, e confira o nosso primeiro episódio sobre o tema amizade. Também fica ligadinho para você poder participar dos próximos decolos. Assina lá, coloca notificação e tudo mais para você não perder. E é claro, né, Padre? Manda aí no grupo dos jovens, viu? Para mais pessoas virem decolar com a gente. E é isso, a gente vai ficando por aqui, né, Padre? Muito obrigada a todos vocês. E é isso, gente. Vem decolar com a gente. Vamos Tchau. lá. Decola.